E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, vocês vêm aqui nos comentários e fazem uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim da humanidade. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar e deixar também o seu questionamento para que eu responda na próxima edição. Começo com a pergunta do Cláudio Pereira Lima Leão. Vendo Cáceres e Matheus Pereira jogando bem, Manuel e Kaká se entrosando, já temos uma linha de defesa montada? Cláudio, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, a gente tem uma base de time, né, um sistema defensivo aí que tem tudo para funcionar bem, justamente porque os jogadores até se complementam, né? O Matheus Pereira e o Cáceres são laterais que têm qualidade no apoio, mas também são jogadores que têm uma capacidade de marcação interessante. O Matheus ainda precisa ser mais trabalhado, é um jogador muito novo que pode melhorar bastante do nível atual, mas o que ele tem apresentado nessa temporada já mostra que ele é melhor que a maioria dos laterais do futebol brasileiro, pelo menos aqueles que a gente poderia trazer. E na direita o Cáceres tem sido uma ótima surpresa desde que chegou, o paraguaio tem sido muito consistente e tem jogado bem, já deu algumas assistências, fez até um gol. E com relação aos zagueiros, eu acho que Manuel e Kaká são jogadores que têm características complementares. O Manuel é um jogador mais forte, o Kaká é um jogador mais rápido. Na bola aérea, né, o Manuel, que é um jogador mais baixo, tem feito gols lá na parte ofensiva. O Kaká nem tanto, ele não tem aparecido tão bem assim de forma ofensiva, mas defensivamente segura a bronca. E eu acho que a presença do Ramon como volante ali na frente também é uma coisa que pesa de forma interessante, que deixa o nosso sistema defensivo um pouco mais compacto. Então eu acho que o Cruzeiro tem sim uma boa estrutura de time. É claro que se tiver algum jogador melhor que apareça aí, seja surgindo da base, seja algum jogador que seja eventualmente contratado, pode mudar essa estrutura. Sempre é bom a gente tentar qualificar, mas eu acho que esse quarteto defensivo que a gente tem hoje já é assim muito bom para a Série B e seria interessante até em vários clubes da Série A. O Daniel78 Rodrigues pergunta: o Cruzeiro poderia entrar na justiça pedindo 6 pontos, já que pagou a dívida? Daniel, obrigado pela pergunta. Não, isso não é possível, tá? A partir do momento que a punição de retirada dos pontos é aplicada, ela é irreversível, não há nada que o Cruzeiro possa fazer para recuperar os 6 pontos perdidos por não ter pagado a contratação do Denilson, né, há vários anos atrás, que acabou dando esse problema pra gente agora. E quando a gente vai lá e paga a dívida, a única coisa que a gente consegue é evitar uma punição ainda mais grave, tá? Porque é o seguinte, a FIFA vem e cobra, se você não pagou, retirou os 6 pontos. Ou em outros casos, né, é proibido de contratar jogadores. Ela dá um novo prazo. Se você não pagar nesse novo prazo, vem uma punição mais complicada ainda, mais pesada, que no caso da situação do Denilson seria inclusive o rebaixamento para a divisão de baixo, seria então uma queda para a Série C. Como o Cruzeiro conseguiu resolver a situação, seja com pagamento, seja com negociações e acordos, a partir daí você não toma outra punição, mas aquela que já foi aplicada não tem como voltar atrás, já era, os 6 pontos foram perdidos e não tem nada que a gente possa fazer para recuperá-los, a não ser dentro de campo, ganhar mais 2 partidas aí e fazer esses 6 pontos não resultarem em tanta falta como estão fazendo hoje. O Cadê o Bi pergunta: você é a favor da demissão do treinador do Sub-20? O time tá horrível, eles estavam ganhando de 1-0 numa puta retranca e tomaram 3 rapidinho. Ou você acha que precisamos reforçar o time? Cadê o Bi? Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que sim, o Cruzeiro precisa de uma reformulação na comissão técnica do Sub-20 e não apenas pelos resultados ruins, mas pelo fato do desempenho do time ter caído de forma absurda desde o início do Campeonato Brasileiro até aqui. E isso sim tem a ver com os desfalques que o time teve, afinal alguns jogadores foram negociados, outros se lesionaram, outros foram dispensados, né, naquela situação de indisciplina, mas ainda assim a gente vê o time do Cruzeiro completamente bagunçado em campo. O Cruzeiro fez uma aposta no Gilberto, né, que é um cara que era técnico do Sub-17, quando o Micali foi embora, subiu o Gilberto, mas realmente o trabalho não está dando frutos e acho que ele não pode ser o treinador da principal categoria de base do Cruzeiro, o último estágio antes do profissional. Só que eu acho que o Cruzeiro também precisa ter jogadores melhores e isso envolve uma melhor captação dos seus atletas, que o Cruzeiro tem mandado mal nesse sentido. A gente vê alguns jogadores na base do Cruzeiro que não tem qualidade para estarem ali e a gente sempre fica em dúvida, levantando especulações se não tem relação estranha com empresários. Mas eu enxergo que com os jogadores que o Cruzeiro tem hoje no Sub-20, dava para fazer muito mais, tá? O elenco oferece sim algumas peças de bastante qualidade e o Cruzeiro poderia ser um time muito melhor. Sinto que o time é mal treinado, sinto que tá fazendo falta alguns dos jogadores que foram embora, como o Caio, o Choco, o Medina, enfim, alguns atletas que saíram aí. A gente não vai aqui entrar de novo na questão da
da indisciplina, se foi certo ou se foi errado, já discutimos isso bastante no canal, mas tecnicamente o Cruzeiro sente falta sim de algumas peças um pouco melhores e tem alguns jogadores muito novos, né, caras com idade sub-17 que já estão jogando pelo sub-20 por uma questão de necessidade. E na categoria de base, o aspecto físico faz também muita diferença. Às vezes um jogador de 17 anos, ele não consegue render bem e no ano seguinte ele já está muito mais preparado fisicamente e consegue fazer a diferença. Então acho que com tudo que aconteceu, essa é uma temporada de transição e o nosso time sub-20 provavelmente não vai obter grandes resultados nem no Brasileiro e muito menos na Copa São Paulo, que já vem daqui a pouco, tá? Mas eu penso que o Cruzeiro precisa trabalhar e ter mais dedicação tanto na captação de atletas e também ter um treinador melhor, porque o Gilberto realmente mostrou até agora que não é o cara certo. O Bernardo Schmidberger Moraes pergunta: o que você acha da postura do Medioli em relação às finanças do Cruzeiro? Tendo a grana que ele tem, acho que ele poderia fazer muito pelo clube, não só nesse buraco que estamos, mas desde bem antes. Vejo o Menin injetando dinheiro no rival do jeito que faz, fico meio incomodado com a passividade. Bernardo, obrigado pela pergunta. Eu tenho como uma definição de vida, cara, não querer fazer caridade, muito menos querer determinar em como outras pessoas devem gastar o seu dinheiro, tá? Eu acho que o Medioli poderia sim ajudar o Cruzeiro, poderia injetar muito mais grana no clube, porque o bicho é rico com força. Agora, tudo tem a ver com a vontade dele, o dinheiro é dele, ele só investe se ele quiser. Ninguém tem obrigação de botar dinheiro no Cruzeiro, por mais que essa pessoa tenha grana, e isso é importante a gente pontuar, tá? Ninguém tem obrigação, ele não é dirigente do Cruzeiro, ele não é presidente, ele não é diretor, e eu acho que aí tem algo a ver até com o próprio ego também. Quando o Medioli apareceu lá no início do ano de 2020, né, como um dos caras que estavam ali no conselho gestor do Cruzeiro, que tentaria ajudar, ele chegou e meio que traçou um plano, a gente tem que fazer isso, aquilo. E o Cruzeiro meio que começou a botar empecilhos por questão de politicagem, pelo conselho e tudo mais. Ele simplesmente falou: beleza, irmão, então se virem por aí e eu vou seguir a minha vida. E tem também questões políticas, né? Ele é prefeito lá de Betim, salvo engano, né? Então é um cara que tem também outras questões para resolver e talvez nem pudesse se dedicar tanto assim ao Cruzeiro nesse momento. Mas quem sabe, se de fato as coisas caminharem e o Cruzeiro virar o clube empresa, que é uma possibilidade real, tanto que a diretoria do Sérgio está pensando nisso, talvez o Medioli seja um cara que vá investir um pouco mais no Cruzeiro e botar a grana dele. Por quê? Ele é um cara que me parece, assim, ser muito competente no que faz, ele tem empresa de tudo quanto há, e ele é um dos caras também aí que é ali o cabeça, né? É o forte mesmo lá do Sada Cruzeiro, que é um time de vôlei extremamente bem sucedido. Então dá pra saber que ele é um cara que tem um tino comercial e que se cerca de pessoas boas no que fazem. Por essas características, eu acredito que provavelmente ele seria um cara a ajudar bastante o Cruzeiro se quiser se envolver, tá? Só que tem essa questão da vontade e me parece ser um cara também que, tipo assim, ele não quer entrar pra ser mais um. Se ele for um cara que vai pegar ali o Cruzeiro pra realmente tomar conta, a palavra dele tem que valer. Então é aquela coisa, talvez ele tenha mais interesse em ser um dono do Cruzeiro do que em ser mais um diretor, dirigente, investidor ou simplesmente um cara que bota a grana. Ele quer ser ouvido e ele quer que a palavra dele valha mais que a dos outros. E eu acho que esse comportamento é até natural da pessoa que investe muita grana. A gente viu, por exemplo, o Pedro Lourenço pedindo a cabeça do Henderson, né? Quando a gente perdeu aquele jogo pro América. E é natural que seja assim, velho. Se você tá investindo a sua grana, se você tá acreditando naquilo ali e as coisas não estão correndo da forma que você quer, você vai ficar puto, você vai ficar injuriado. São pessoas como a gente, são torcedores também. Portanto, eu não classifico isso como passividade, mas até como uma jogada estratégica mesmo. Enquanto ele não vai ter um papel decisivo ali no que o Cruzeiro vai fazer ou não, eu acho que ele se mantém de fora. E se em algum momento for possível ele aparecer e ele investir a grana dele tendo a possibilidade de ser de fato um manda-chuva, talvez isso mude. Eu não duvido de que em alguns anos aí o Medioli apareça como um cara forte na política do Cruzeiro, mas isso vai depender obviamente da vontade dele e das aspirações, porque é um cara que tem aí vida política, tem muitas empresas, então é uma situação muito indefinida e a gente fica mais especulando sobre possibilidades, baseado até na grana que esse cara tem, que eu acho que ele tem até mais que o Pedrinho. O Eduardo Isabela 7 pergunta: e o David metendo gol direto lá no Fortaleza? Acha que ele foi mal utilizado aqui? Porque o Rogério pediu a sua contratação e ele correspondeu. Eduardo, obrigado pela pergunta. De fato, o David tá vivendo uma boa fase no Fortaleza, tá jogando bem. Hoje que eu tô fazendo o vídeo, os números dele são 9 gols em 40 partidas na
temporada e de fato é um cara que parece ser outro jogador em relação àquele David que estava no Cruzeiro no ano passado. Mas ao mesmo tempo que eu entendo a questão da confiança, o fato que a torcida pegava muito no pé do David e tudo mais, a gente não pode deixar de citar que ele não jogou bem pelo Cruzeiro. A passagem dele não foi boa, nem em 2018, que a gente inclusive foi campeão da Copa do Brasil, e nem em 2019, que ele chegou a ficar mais de 40 jogos sem fazer sequer um gol. Então assim, não tem como defender o David. Ele é um jogador que veio pro Cruzeiro, foi uma aposta, e eu acho que foi uma aposta justificável, porque ele tinha jogado muito bem pelo Vitória, mas com a camisa do Cruzeiro as coisas não funcionaram bem. E talvez o peso da camisa também tenha influência nisso. A gente já viu em diversas situações muitos jogadores que jogam bem em clubes de menor expressão e quando chegam num clube gigante, com toda a pressão que envolve, não conseguem render tão bem assim. O David foi muito bem no Vitória, chegou no Cruzeiro, não conseguiu jogar bem em 2 temporadas, então chance ele teve, e agora no Fortaleza ele tá jogando bem de novo. Talvez seja um jogador que possa voltar e jogar bem num time grande daqui a alguns anos, é possível, até porque o David ainda é bem novo. Recentemente ele completou 25 anos, então ele ainda tem tempo de mudar aí a trajetória da sua carreira. Mas é um atleta que realmente eu acho que não tem como defender a passagem dele pelo Cruzeiro. Eu tentei muito acreditar nele, eu gostava ali da velocidade, da força física, ele se esforçava nos jogos em muitas vezes, mas tem coisas que realmente são injustificáveis, né? Tipo a cobrança de pênalti dele contra o River Plate, que no momento que a galera já não gostava dele, azedou ainda mais a relação. Então o David é um jogador que eu espero que nunca volte pro Cruzeiro, tá? Que siga a sua vida, que seja feliz em outro lugar, mas a passagem dele pelo Cruzeiro foi ruim, independente do treinador. Com o Rogério também ele não meteu gol, nem com o Mano, nem com o Abel, nem com ninguém. Então assim, o David foi mal no Cruzeiro e ponto. E agora ele pode ir bem em outro clube, isso aí é normal do futebol. O Alfajor Gamer pergunta: o que você prefere, o Cruzeiro fazer uma boa campanha de arrancada e ao final ficar em 5º lugar, passando raiva pelo quase, ou o Cruzeiro fazer uma campanha razoável e terminar no meio da tabela? Alfajor, obrigado aí pela pergunta. Se tem uma coisa que eu não gosto na vida é de ser iludido, tá? E realmente o Cruzeiro fazer uma grande campanha de recuperação, chegar com chance até na última rodada, terminar em 5º lugar e viver outra temporada de Série B, eu acho que seria péssimo. Eu prefiro que o Cruzeiro não nos iluda, que não consiga fazer essa tal campanha se for o caso, que fique ali em 8º, em 10º lugar, que seja até um final de temporada meio melancólico, mas que a gente não se iluda e se frustre, porque eu acho que o torcedor do Cruzeiro não merece uma frustração desse tamanho depois de tudo que a gente passou, tá? É melhor a gente não criar a expectativa e se frustrar do que a gente sofrer mais esse baque aí. Realmente eu acho que nós não merecemos passar por isso. Mas se a gente quiser fazer uma análise bem prática das duas possibilidades que você citou, em nenhuma delas o Cruzeiro conseguiria o acesso, tá? Então eu prefiro uma terceira opção, não citada na pergunta, que seria o Cruzeiro ter de fato uma arrancada consistente e conseguir o acesso para a Série A. Eu acho que esse vai ser o único cenário realmente bom, porque os dois que você citou, no final das contas, vão deixar a gente na mesma porcaria. O Fabrício Tadeu pergunta: o que você pensa sobre tatuagens de clubes em geral? Fanatismo ou idiotismo? Fabrício, obrigado pela pergunta. Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas falando sobre isso, pessoas principalmente que têm tatuagem, né? Quando questionam assim: ô fulano, o que significa essa tatuagem aí? A pessoa responde: significa que eu tinha dinheiro para pagar e que o tatuador tinha horário disponível. E eu parto muito desse princípio, velho, que assim como quase tudo na vida, tatuagem é bom para quem gosta, tá? Eu particularmente não tenho nenhuma tatuagem, mas também não tenho nada contra. Já tive amigos aí, pessoas do meu círculo social que inclusive são tatuadoras. Até acho bem legal, para ser sincero, mas é uma coisa que nunca me ligou assim na cabeça, nunca tive grande vontade de fazer tatuagem, nem do Cruzeiro, nem de outras coisas. Também não descarto a possibilidade, tá? Inclusive já vou lançar um desafio aqui: se o canal 6x1 algum dia chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, eu faço a tatuagem dessa mãozinha aí do canal 6x1. Estou lançando esse desafio porque eu sei que é quase impossível chegar? Talvez, mas ainda assim tá feito o compromisso. Se um dia a gente chegar, eu faço a tatuagem sim. Então eu não vejo como algo idiota, muito pelo contrário, tem gente que realmente gosta muito dessa cultura de tatuagem. Também não vejo como algo assim de fanatismo, não, é simplesmente uma pessoa que gosta, é uma coisa que representa ali na vida dela, ela quis fazer e tá tudo certo. Só acho que quem tem tatuagem de time especificamente deve tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque a gente vive numa sociedade meio complicada, que às vezes as pessoas
arrumam briga por besteira, né? Tentam aí atos de violência, e é bom se a pessoa puder fazer uma tatuagem de time, se ela quiser, que ela faça um local que possa ser eventualmente coberto, né? Porque às vezes você tá ali no metrô, entra uma galera de uma torcida organizada do rival, você apanhar porque tem uma tatuagem, eu acho que é um negócio muito baixo astral, e a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes aqui no Brasil, né? Isso passa muito pela falta de educação das pessoas mesmo, né? Por uma falta até de inteligência, de você saber que a pessoa que torce para outro time, ela não é necessariamente seu inimigo, mas infelizmente é uma coisa que acontece, e quem tem tatuagem tem que tomar cuidado. E por fim, o Thiago Santiago pergunta: você tem planos de fazer um cenário temático do Cruzeiro para gravar os vídeos? Manda um abraço para Morada Nova de Minas. Thiago, obrigado pela pergunta, um abraço aí para você e para todos os cruzeirenses de Morada Nova de Minas. Cara, eu pretendo sim um dia ter um cenário ideal, de preferência ter um estúdio que a gente possa fazer uma gravação que não tenha fatores externos atrapalhando, né? Às vezes o cachorro do vizinho latindo, às vezes questão de chuva e tudo mais. Isso é uma coisa que eu tenho sim planos para fazer um dia, não é minha prioridade. Até porque eu acho que o importante é a gente seguir fazendo os vídeos, ter o conteúdo para vocês, levantar as discussões, trocar essa ideia. Isso sim é realmente o que importa. Essas questões estéticas e tudo mais, seria legal? Sim, seria um acréscimo bom. Eu concordo com isso e eu entendo muitas vezes as pessoas que fazem críticas e tudo mais, mas entendam o meu lado, cara. Os poucos recursos que eu tenho nesse momento, eu não vou investir nisso. Acho que não é algo que compromete a qualidade do vídeo, até porque a qualidade do vídeo está no conteúdo, não na forma, não no meu rostinho bonito aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham essa compreensão de entender, e a gente vai seguir produzindo os vídeos da forma que for possível. No futuro, tendo condição, pode ter certeza que a gente vai investir em ter equipamento melhor de câmera, de iluminação, cenário, tudo isso é algo que está assim nos planos, mas pro futuro. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas e deixar sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!